chamo novamente para o palco para dar continuidade ao tema Gestão do Esporte nos Clubes Brasileiros, o professor doutor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Leandro Mazei. Professor, venha para cá, por favor. Bom dia. Queria saudar aqui o Betinho, o presidente Betinho, a honra aqui de estar presente, afinal já fui pinheirense, atleta e treinador, uma honra aqui palestrar. Saudar a todos, último dia, boas energias, e depois de ontem, né, da excelente aí início de discussão, conversando com alguns colegas aí no jantar, decidi abrir a caixa de ferramenta, né, trazer outras coisas que eu não tinha primeiramente planejado a apresentar, mas trazer aí mais informações para agregar a nossa apresentação. Antes da gente começar a apresentação em si, né, dar continuidade aí, alguns recadinhos importantes. Então, né, através do convênio aí CBC Unicamp, nós estamos pegando sugestões de cursos, né, de capacitação, de temas. Não sei se todos já fizeram. Quem ainda não fez, por favor, a oportunidade aqui de fazer, né, sugestões de cursos e tal. Tá bom? E fazer um check-in aí do curso também. Peço a todos aí que façam esse outro QR Code, esse check-in, para a gente ter um controle dos presentes, para que depois a gente faça uma comunicação aí com vocês, tá? Relacionado aí a certificado, relacionado à presença de vocês nessa ação aqui, tá bom? Vou dar aqui uns 30 segundos. Ou menos. Deixa eu ver se tem muita gente ainda apontando o celular. Se bem que no final também vou repetir. Bom, vamos recapitular um pouco de ontem, né? Nós falamos um pouco, contextualizamos essa visão do esporte que nós temos atualmente, né? Alguns dados, algumas informações. Falamos um pouco, contextualizamos também a questão da gestão do esporte, né? O que significa isso para nosso mundo atual. Falamos das estruturas e sistemas, né, um pouco da configuração das estruturas em diferentes países, a presença de clubes, a presença do setor público, a presença do setor privado. Os clubes não é uma jabuticaba, não é uma exclusividade brasileira, tem a presença deles em vários países, como vocês puderam ver. Falamos, né, terminamos lá mais para o final do dia, a questão dos fatores críticos de sucesso, né, onde agora nós vamos completar algumas informações. Então, aproveitando, Marco, essa era a proposta de 2016 que eu comentei contigo ontem, né, na discussão que a gente terminou ontem, né? Então, em 2016, quase nas vésperas dos Jogos Olímpicos, um pouco mais, um pouco menos, existiu, né, essa proposta aí por parte do antigo Ministério do Esporte de uma rede nacional de treinamento. Então a ideia era que tivesse um centro olímpico de treinamento, e ele existe hoje, né, no Maria Lenk, disponível aí para treinamento, né? Lá está o laboratório olímpico, como vocês viram na apresentação do Kenji ontem. Existe o centro de treinamento lá no Maria Lenk ativo. Depois, centros nacionais de treinamento, centros regionais, centros locais de treinamento, envolvendo aí centros de iniciação esportiva, clubes, sistema S, unidades militares. E na base, iniciação esportiva,
os programas aí do antigo ministério, né? Atleta na escola, segundo tempo, etc, etc. Não tem mais informações sobre o projeto. Né? Apenas essa figura, essa ideia. Algumas coisas saíram do papel, né? Vou colocar assim, outras, boa parte delas, nem tanto. Mas existiu a proposta, né? Que a gente conversou ontem, de forma até um pouco mais breve. Também, né, ontem nós falamos sobre o SPLIS, né, do modelo de desenvolvimento, né, a questão dos 9 pilares. E eu perguntei, né, deixei a pergunta aqui, serve? Não serve? Né, foi por isso que a gente fez a discussão dos centros de treinamento. É útil? Não é? Então, né, vamos dar uma continuidade aqui nessa discussão sobre sim ou não, se serve ou não. Como vocês perceberam ontem na apresentação aí do Kenji, um modelo de desenvolvimento esportivo do Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem muito do SPLIS, né? Na perspectiva, aliás, inclusive nós temos uma autora aqui do plano de desenvolvimento, que é a professora Larissa, né, parceira lá na FCA Unicamp. Então, quando eles fizeram essa figura, eles melhoraram até a perspectiva do macro, do meso nível, juntando tudo, né? Então, no meso está ali alguns pilares, o atleta como figura central, o macro, né, a característica, a cultura esportiva e tal. Então, eu perguntei, serve esse modelo para nós, Brasil? Olha, completamente, né, inclusive na discussão de ontem, na íntegra, nós temos que refletir e adaptar, e foram feitas algumas adaptações, né, no sentido aí de servir como base para um documento de modelo de desenvolvimento esportivo no nosso país, que resultou nessa progressão. De acordo com a faixa etária, né, até um colega ontem me abordou, né, logo no final da palestra, falou, olha, tem as faixas etárias? Tem, no documento tem tudo explicadinho, detalhado, mas basicamente na linha lá de cima, as faixas etárias, as fases, de acordo com o desenvolvimento esportivo, psicológico, psicossocial, nível acadêmico e a questão financeira também. Esse é um modelo holístico, né, de um autor belga também, né, inspirado bastante, porque ele considera, dentro do desenvolvimento dos atletas, a questão acadêmica, né, que muitas vezes a gente deixou aí um pouco de lado, mas isso também faz parte do desenvolvimento atlético, né, desenvolvimento aí dos praticantes de esporte. E as fases? Então, né, nas perguntas que nós fizemos ontem, serve? Olha, é um embasamento, é uma informação, é um conhecimento para a construção. Vocês podem usar isso? Sim. Vocês são obrigados a usar isso? Não, claro que não, mas é uma base, onde muito tempo a gente não teve, né, alguma fonte de informação que norteasse o trabalho aí das organizações esportivas. Sendo bem sincero, era o COB que tinha que fazer isso? Talvez não, mas numa ausência, né, numa falta ali de parâmetro, falta de informação, o COB assumiu esse papel e está aqui o documento para todos usarem. Na atividade que a gente fez com os comitês pan-americanos semana passada, muitos comitês falaram, olha, já que tem 3 línguas, vamos olhar esse documento também. Né, então, vocês ali, acho que tinha um QR Code, né, mas se vocês acessarem aí o site do COB, procurar, tem lá esse documento disponível gratuitamente para vocês acessarem e com os devidos detalhes. Bom, é um exemplo de aplicação aí baseado em um modelo. Completando a apresentação de ontem, do SPLIS, a primeira aplicação dele, né, não de forma só conceitual, mas baseada em comparação, né, porque ele tem ali métricas que você pode comparar. E aí fizeram um estudo, né, um consórcio internacional, comparando esses países lá na linha superior. Itália, Reino Unido, Holanda, Canadá, Noruega, e a Bélgica foi dividida aí em Flandres e Valônia, né, a parte holandesa e a parte francesa daquele país. Eles fizeram essa coleta de dados, né, que eu vou explicar um pouco de detalhes sobre isso também, um pouco mais para frente, mas eles fizeram essa coleta em 2004.
baseado nos resultados dos Jogos de 2004, e publicaram em 2008, 4 anos aí para análise e tal. E existe essa perspectiva de semáforo, né? Então, em cada pilar, qual o nível, né, de cada país, baseado na comparação de um para outro. Então, vamos pegar ali o pilar 1, que está dividido em 2 esferas: suporte financeiro, gasto nacional, suporte financeiro para as organizações esportivas. Então, veja que o Reino Unido teve a nota maior, tem um verde. A Itália um verde claro, a Holanda verde claro, o Canadá um laranja, e as outras aí com nota vermelha, e assim, consequentemente, todas as notas. Olhando para esse quadro, o que vocês acham? Qual país teve o melhor desempenho nos Jogos de Atenas? Desses daqui. Foi a Itália, foi o Reino Unido, foi a Holanda, foi o Canadá, foi a Noruega ou a Bélgica? Quem tem mais notas verdes? Quem tem notas vermelhas? Quem passou de ano, quem não passou de ano em 2004? O que vocês acham? Não responda ainda. O SPLIS também tem essa metodologia de de gráfico teia, perdão. Então, a linha vermelha é a média de notas. E a linha azul é a nota de cada país. Certo? Qual país teve o melhor desempenho em Atenas? Adivinha? Foi a Itália. Mas, professor, você falou que a Itália teve essas notas, inclusive uma vermelha na detecção de talentos. Como que ela teve melhor desempenho que o Reino Unido? Bom, como a gente falou ontem, não existe um único caminho para se chegar a Roma. Cada pilar aqui é um parâmetro, mas como o país se organiza, como ele desenvolve o esporte, qual a cultura de cada modalidade tem no seu país, aí é algo particular, né? E a Itália teve esse melhor desempenho. Tá? Então, vejam que, né, o Reino Unido ficou baseado em quadro de medalhas, tá? Então, o Reino Unido em segundo. Olha aqui essa última coluna de 2004, lá em cima. Aqui tem os Jogos de Inverno também e outros eventos. Mas lá em 2004, segundo ficou o Reino Unido, primeiro a Itália, terceiro a Holanda, quarto Canadá, Noruega em quinto, Bélgica em sexto. Então, não necessariamente você precisa ter todos os pilares ali super bem desenvolvidos. Vai depender da configuração, da organização de cada país, como você mobiliza, como você faz algumas modalidades. A Itália é muito forte na esgrima, por exemplo, dentro do sistema militar que eles têm, então eles conseguem desenvolver bons atletas. Um atleta de esgrima geralmente não concorre a medalha apenas, tem a competição por equipe, por aí vai, né? Tem a espada, tem o florete, tem o sabre. Então, eles conseguem se resolver lá. Entretanto, baseado nesses resultados, o Reino Unido, visando Londres, tinha ali algumas informações. Né? Uma das notas, vou voltar aqui, lá naquele gráfico da ponta, um dos pilares que eles não tinham tão bom desenvolvimento no Reino Unido era a aplicação da ciência no esporte, ciência aplicada ao esporte. Certo? Então, eles tinham ali uma avaliação ruim, né, um diagnóstico ruim, e um pouco baseado nesses resultados, eles lançaram lá no Reino Unido um programa, né, que é esse aqui. Falou, olha, o que nas universidades, ou fora até das universidades, pode ser utilizado para melhor desempenho esportivo. O que se tem com relação a material esportivo? Porque tem modalidade que o material esportivo é muito sensível ao desempenho. 1 segundo numa prova de ciclismo é uma medalha. 1 segundo é muito,
né, frações de segundo, que significa o terceiro e o quarto lugar, etc. Então, como o conhecimento, né, científico poderia ser usado? E então eles lançaram esse programa, né, está aqui o slide de um colega, que fez parte do SPLIS, e a situação foi o seguinte: o Reino Unido tinha esse desempenho em atletismo e natação ao longo dos anos, de 84 até 2012. E vejam que a concorrência aumentou, né? Então o Reino Unido passou a perder bastante medalhas nesses dois esportes durante os Jogos Olímpicos, durante as edições de Jogos Olímpicos. Material esportivo melhora o desempenho nessas modalidades? Natação teve até uma polêmica, né, em algum momento, mas a concorrência nessas duas modalidades é muito grande. Eles preferiram, de alguma forma, pensar em outras modalidades que o material esportivo é muito importante, como ciclismo, remo e vela, e o desenvolvimento aí de novas tecnologias. Então, um barco mais leve proporciona um tempo melhor. Uma aerodinâmica no ciclismo, principalmente o indoor, proporciona um desempenho melhor, né? E essa foi a história aqui do Reino Unido com relação um pouco ao SPLIS. Eles deixaram um pouco o atletismo e a natação ali acontecer naturalmente. Nessas duas modalidades, principalmente no atletismo, teve uma naturalização de alguns atletas, né, como a gente viu em Londres e depois no Rio. Mas nessas outras, ciclismo, remo e vela, o desenvolvimento de material esportivo foi muito importante para um melhor desempenho. Tá? Passado o SPLIS número 1, o SPLIS 2.0, que é esse maravilhoso gráfico aqui que vocês não podem ver nitidamente, mas no próximo slide tem um melhor. Então, a participação de 15 países na coluna ali: França, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Espanha, Canadá, Brasil, Dinamarca, Suíça, Finlândia, Irlanda do Norte, Estônia, a Bélgica dividida em 2 e Portugal também. Nas colunas, os pilares e a nota, né, de cada pilar, baseado na comparação, né, na comparação desses países. Os dados foram coletados aí em 2011, 2012, e foi publicado esse estudo em 2015. Tá? Então, essas foram as notas. Né, como eu falei, a gente comentou ontem de forma breve, as notas do Brasil, né, qual foi o pilar com uma avaliação menor. Uma avaliação mais baixa foi o pilar 4, e os outros países aí. E aqui o gráfico teia. Lá em cima nós temos Austrália, Japão e França, bem distribuídos, né, na avaliação aí dos pilares. A linha tracejada é a média, a linha pontilhada a nota máxima, que foi algum país que chegou, né, a linha tracejada a média. Então você pode ver ali entre as cores o que estava acima da média, o que estava abaixo. Depois, no gráfico daqui, Canadá, Coreia e Holanda, Suíça e Dinamarca, e os 2 últimos países sedes, Brasil e Japão. O que você acha dessas figuras, principalmente do nosso país? Do nosso país, né, na época, e aí eu falo na época porque de lá para cá mudou muita coisa, principalmente em termos do Comitê Olímpico do Brasil, o CBC mais atuante, o CPB também, refazendo alguns processos, etc. Mas na época, em 2012, né, que a gente coletou os dados, isso aqui a gente está falando de um tempo 2012, antes de 2016, chamava muita atenção 2 coisas para mim, como pesquisador. Primeiro, o pilar 1. O pilar 1 do Brasil, acima da média. Recurso financeiro para o alto rendimento. Estamos falando de alto rendimento, tá, pessoal? Entretanto, uma má distribuição dos outros, né? Uma figura disforme. Né? Se você olhar para os outros países, uma figura mais distribuída. No Brasil, uma figura mais
descompensada, vamos falar assim, né, desproporcional aí com relação aos pilares. O que puxa ali essa desproporção talvez seja o pilar 8, já que a gente recebeu muita competição, né, mas, enfim, né, mal distribuído de qualquer forma. Né? Então, serve o SPLIS para nós? Serve. Isso aqui é uma informação. Né? E as organizações esportivas, nós que trabalhamos com esporte, temos que considerar essa informação. O que a gente pode melhorar com relação ao desenvolvimento de talentos, e a gente comentou brevemente ontem, que a gente pode melhorar na governança, que a gente pode melhorar na participação esportiva, na questão das instalações, na questão dos treinadores, nas competições e na inovação científica também. A pergunta talvez mais difícil não é o que, é quem. Quem faz o quê? Né? De novo, aquela questão do sistema e estruturas, né? Estruturas e sistemas. Qual a responsabilidade de cada um? Né? E aí a gente tem uma perspectiva da nova Lei Geral do Esporte, em breve, né? Que a gente vai falar um pouco ainda hoje também, se a gente pode melhorar alguma coisa no sistema ou não. Algumas considerações dessa análise aí de 2012, 2015. Países com um orçamento grande, países com uma população grande, acabam por investir mais nos pilares de lá. Né? Com exceção aí do recurso financeiro, pilar suporte para a carreira, um pouco para cá, mas aí depois é instalações, treinadores, competições, ciência e inovação. Então, teoricamente, países com essas dimensões, igual Austrália, Japão, Canadá, talvez o Brasil também, podem ter ali como parâmetro os pilares de lá como melhor estratégia. Países menores, dimensão territorial e orçamento, acabam investindo para cá. E chama a atenção, né, que, de fato, países com uma dimensão menor conseguem mobilizar desenvolvimento de talentos de uma forma mais consistente, né, já que você não tem um território gigantesco para trabalhar. Mas também a questão aí da participação esportiva, a questão dos suporte para atletas e pós-carreira e a governança também. Esse gráfico aqui foi um pouco assustador, porque naturalmente passa pela cabeça de vocês, tá bom, mas qual é o pilar mais importante? Não existe o mais importante, mas numa estatística, né, e olhem a primeira coluna principalmente, a terceira coluna talvez nós desprezamos, porque remete aos esportes de inverno. Né, e toda a estatística aqui. A primeira coluna fala, olha, para esportes de verão, o pilar 1, que é o recurso financeiro, tem muita força. De 0 a 1, 0,9, estatisticamente falando. Depois, seguindo a estrutura, né, e a organização dessa estrutura, as instalações, os treinadores, competições e né, um valor bem interessante da pesquisa e inovação aplicada. Participação esportiva, talento e suporte para a carreira não deram significância estatística. Pô, espera aí, então você está me falando que muita gente praticando esporte não quer dizer sucesso internacional? Não. Desenvolvimento de talentos é importante, mas não é muito significante? Não. A suporte para a carreira também não? Não. Por que disso? Porque tem país que não tem muita população, tem país que não tem muito praticante, tem país que não dá suporte para os atletas de forma que nós damos, por exemplo, mas que consegue resultado esportivo. Né? Então, a estatística traz essas informações. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver? Sim, mas trouxe essas informações. E se a gente juntar o todo, pegando o exemplo lá da Itália que eu falei, de um exemplo aqui que a gente vai passar a seguir,
de fato, alguns países criam soluções sem orçamento, sem uma cultura esportiva tão grande, sem uma população tão grande, e conseguem bons resultados. A gente pode citar N exemplos, desde Jamaica até Etiópia e vai embora. Né? Então, tem essas questões aí que a estatística mostra um pouquinho. Tem que ser seguido isso como lei? Não. Tem que ser seguido como uma informação. Né? Um conhecimento que vocês podem usar, podem se utilizar, podem contestar, podem questionar ou não. Né? É uma informação para tomada de decisão, como a gente tem falado. O SPLIS 2.5, alguma coisa assim, fez uma análise com relação ao orçamento financeiro para o esporte e rendimento e o desempenho em Tóquio. Né? Então, tem uma linha aí. Né? A ideia aqui, estatística, é a seguinte: se você está acima da linha, você foi eficiente. Você usou os recursos, teve bom resultado. Se você está abaixo da linha, você não foi tão eficiente. Tá bom? Mas, né, o que acontece com esses dados, né, como a gente tem falando? Essa figura aqui é o método SPLIS. Tá? Como que eles chegam naqueles resultados? Então, primeiro, como eu falei um pouco ontem, é uma visão meio eurocêntrica, né, onde o valor para o esporte de rendimento considerado é o valor do governo federal. Então, aqui no Brasil, os dados, por exemplo, e eu que enviei isso, é o valores do orçamento direto para a pasta, e hoje, comparado a 2011 até o 2020, nós temos ferramentas de transparência muito melhores. Então, se vocês clicarem lá no site do Senado, você vai ver quanto foi de orçamento para o rendimento, para a rubrica rendimento, para participação, para lazer, quanto COB, CBC, CPB recebem, via Lei PIVA, etc. Quanto foi para a Bolsa Atleta. Professor, esses valores, os valores de transparência. Tem que confiar. Né? Quando a gente fez o SPLIS 2.0, o COB, na época, questionava, não, esse valor está errado. Aí a gente falou, está errado? É mais. Tem mais recurso. Mas aqui só considera-se, né, o valor governo federal, direto, somado à lei das loterias, somado ao programa Bolsa Atleta e a rubrica alto rendimento, lei de incentivo. Joga lá as informações. Para os outros pilares, inventários, que cada pesquisador tem que preencher, baseado em informação pública. Questionário para atletas, questionário para treinadores, questionário para gestores. Junta tudo isso no liquidificador, estatisticamente, vai dar lá um índice, né, uma avaliação. Funciona? Nós, como os pesquisadores, nós não temos como salvar o mundo de uma vez só. Porque se a gente soubesse isso, a gente já tinha feito. Então, a gente tem que tomar algumas decisões, alguns parâmetros. Falar, a escolha vai ser essa. É a melhor escolha? Não, é uma escolha. Se vocês podem contestar, mas não está. Falei, ok, eu entendo. Mas aqui a gente considerou isso, e as avaliações são essas. Mas a mensagem aqui, de novo, serve ou não serve para nós? Olha, se você quiser fazer uma avaliação dessa, você vai ter que suar bastante, porque é muita informação colocada aqui. Não sei se todas as informações a gente está avaliando da melhor maneira possível. Por exemplo, né, voltou esse gráfico. Aqui está o orçamento, linha de baixo, orçamento, eixo Y, linha vertical, desempenho. A gente não pode falar que o Brasil tem um mau desempenho, comparado com esses 15 países. A gente pode ver por que a Holanda tem um melhor desempenho e um menor orçamento. Olhando lá em cima, você tem Reino Unido e Japão.
Então, se alguém do COB estivesse aqui, mas a gente sempre conversou com isso, falou, olha, qual a meta do Brasil em termos de Jogos Olímpicos? Né, então, eles têm lá metas para se chegar ali nos próximos 2 ciclos, de fato, entre os top 10. Dá para fazer isso? Dá, e tem que trabalhar. Deixando o COB um pouco de lado. Qual a meta do clube de vocês? Aonde vocês vão querer chegar? Eu tenho informação, vocês têm informação de quem são os melhores, os mais eficientes, os mais desempenho, etc? Sim ou não? Sim, tem lá o relatório do CBC, tem vários documentos que vocês podem acessar. Mas onde vocês querem chegar? Né, lá na Panam a gente falou, pessoal, olha os Estados Unidos onde está, vocês vão querer chegar lá? Vocês podem querer, talvez demande muito tempo. Então, né, vamos ser mais coerentes aí nas decisões para onde a gente quer chegar. Algumas perguntas também com relação a SPLIS, né? A gente precisa se comparar relação ao orçamento? Está posto que orçamento, alguns clubes têm mais orçamento, por exemplo, outros menor. O esporte de alto rendimento, talvez sempre ou quase sempre seja assim. Né? Então, a gente precisa comparar algumas coisas, tem necessidade disso, sendo que às vezes comparar é extremamente complexo. Né? O motivo do sucesso geralmente é multifatorial. Então não dá para dar uma resposta só para a explicação. A gente está falando de alto rendimento, mas como a gente conversou ontem também, se eu colocar o esporte de rendimento numa caixinha separada, quem está fazendo a base? Porque uma hora, em algum momento, todos os atletas que estavam aqui, estão aqui, começaram a fazer esporte. Começaram aonde? Como que está sendo isso? Como está sendo esse desenvolvimento? Né? Então, o SPLIS, ele compara, né, de certa forma, dá ênfase ao alto rendimento, mas lembre-se que ele considera o antes. Se alguém me perguntar, professor, posso usar o SPLIS no meu clube? Eu falo, olha, tem direitos autorais isso daí. Não consigo assim, vai. Muita gente tem usado como modelo conceitual. Né, os métodos e tal, aí você tem que negociar lá com o consórcio para ser usado. Né? E além disso, como eu já falei, uma visão europeia, pilar 1 baseado só nos recursos governamentais. Nosso recurso financeiro aqui no Brasil hoje, ele é extremamente variado. Né? Tem o recurso do governo, tem o recurso que vai para o COB, para o CBB, para o CBC, tem as secretarias estaduais, tem as secretarias municipais, tem a lei de incentivo, tem as emendas parlamentares, que, né, foi propagandeado isso nos últimos anos, para acessar algum parlamentar que cedesse recurso para o esporte de alguma forma. Tem muita coisa. Cada estado tem sua lei de incentivo, cada município tem sua lei de incentivo, algumas vezes. Tem as bolsas estaduais, bolsas municipais. É recurso. Professor, não estou conseguindo acesso a esse recurso. Então, vamos conversar como conseguir. Mas tem algumas opções. É fácil? Não, não é fácil. Né? Não é assim, tem que apresentar projeto, tem que prestar conta, né? Se a origem, principalmente quando é origem pública. Né? Então, muitas coisas são complexas, né? Mas aqui no Brasil a gente tem uma multifacetada essa opção de origens, e eu nem estou falando da origem privada, né? Que são os patrocínios, essas coisas. É um modelo conceitual, né, que serve para ferramenta de avaliação, mas ele compara. Muita gente vai falar, professor, você colocou aí a comparação, mas cadê os Estados Unidos? Não participou do estudo, não consigo comparar. Tá? Só que os números, né, os países que foram analisados ali, principalmente no 2.0 e no 3, representam 30% das medalhas olímpicas conquistadas, o que não é um número baixo. É bastante, tá? Comparado aí com o todo, tá bom? O modelo, pessoal, foi desenvolvido em 2003, publicado em 2006, e a gente já está em 2023 falando dele, ainda. Né? Então, é um modelo? É um modelo. É o melhor? Não sei.
Tem outros? Vocês podem desenvolver o de vocês? Podem. Demanda tempo, demanda, né? Não dá para, vou chegar em casa hoje, então, professor, vou rascunhar lá, vou fazer uma figura e tal. Você pode fazer isso, não tem problema, mas o modelo foi baseado, né, em algumas evidências e ele tem sido utilizado aí de uma forma bem variada, tá? Eu me lembro que o Minas já chegou a usar um pouco o Splis, o Flamengo teve uma aproximação para usar, Pinheiros, grandes clubes sabem, Comitê Olímpico Brasileiro, como vocês viram ontem, estamos aqui falando para o CBC sobre o modelo. Então, assim, é o modelo. É o melhor? Tem melhor? Vamos desenvolver um melhor? Podemos tentar. Alguns desdobramentos do Splis. Cada modalidade, cada grupo de modalidades acabou usando o modelo como parâmetro, mas as considerações que a gente chegou, eu e alguns colegas, falou, olha, cada modalidade esportiva tem a sua especificidade. Tem uma pessoa que fez sobre o judô. Eu posso ter o melhor atleta de judô no meu país. Se eu não tiver um parceiro ou parceiros bons, vai ficar difícil. Então, algumas modalidades, ou melhor, todas as modalidades têm as suas especificidades. No judô eu preciso de uma grande participação e uma boa qualidade dessa participação, para que eu coloque ali o treino, né, de um esporte de combate com uma maior qualidade possível. O atletismo fez o estudo, a questão do uso das pistas apareceu com força. O tênis apareceu com força a questão de ser um esporte profissional. E em algum momento o pessoal do tênis perguntou, eu não preciso de investimento público num esporte que tem muito recurso financeiro quando o atleta se torna profissional. Você não tem ali uma coisa muito preponderante de investimento governamental, entretanto, você precisa ter iniciação. Então, onde que a pessoa vai começar a praticar tênis? Tem uma quadra? Tem um treinador? E assim foi, né? Mesmo coisas parecidas para os esportes de inverno, para canoagem. Também foi desenvolvido um para-splis, aliás, por uma pesquisadora brasileira também, que é a Jaqueline. A Jaqueline trabalhou muito tempo no CPB, foi fazer lá o doutorado e aplicou, né, tentou desenvolver esses conceitos para o Paralímpico. Né, e tem estudos aí com relação a esse conhecimento também. A gente fez um estudo para o Brasil, né, qual estado tinha melhor desenvolvimento. Se vocês me mandarem e-mail, eu disponibilizo esse material também. Estados e capitais a gente mensurou e assim vai. Alguns desdobramentos. Um conceito importante no Splis é esse. Você tem o recurso financeiro, você tem os processos. Perdão. Você tem os processos, você tem o resultado, você tem o desdobramento desses resultados e o efeito. O resultado dos processos você tem em termos absolutos, termos relativos. Então, em provas de velocidade, provas atletismo, natação, você está entre os 8 melhores numa final olímpica, é algo que você não pode desprezar. Às vezes o atleta brasileiro vai lá, faz o melhor tempo da vida dele, só que ele ficou em 8º, em 7º, numa final olímpica. Pô, peraí. O cara está entre os 8 melhores. Não, só engasguei um pouquinho, obrigado. Então, dependendo do esporte, você tem que relativizar o resultado, né, o desempenho e planejar para o futuro. Mas, de qualquer forma, você tem os efeitos. O orgulho nacional, o prestígio, o sentimento, né? Eu tenho certeza aqui que em Tóquio todo mundo estava de madrugada assistindo os jogos, em tempos de pandemia, né? E ficou orgulhoso quando um atleta conquista medalha. A gente sente emoção. E, obviamente, que tudo isso volta, positivamente ou negativamente. Né? Então, é um sistema, né? É um ciclo.
a gente tem que tentar que esse ciclo seja virtuoso e não vicioso. Positivo, sempre. Vocês nos clubes têm que buscar esse efeito positivo. Tem que estar, né, como eu falei ontem no jantar pessoal da USIPA, tem que ter bala na agulha para mostrar o desempenho aqui. Tem que ter argumento. Não fomos campeões, mas olha aqui nosso desempenho, olha quantos atletas chegaram lá no campeonato, olha como melhorou. Então, como a gente pode fazer melhor, né, dentro do clube? Como a gente consegue ver essas informações? Como a gente pode construir novas informações e conhecimento para tentar angariar mais recursos no clube ou tentar justificar mais investimento no clube, tentar mostrar que o desempenho foi melhor, tentar que algumas coisas aconteçam diferente no clube. Beber uma água aqui. Ó, não é água, hein? Não é o William Bonner, né, mas então, o modelo, esses modelos, esses conhecimentos, o que você acha dele? O que você achou? Serve para o Brasil? Serve para os clubes? A resposta é sim, mas vai depender muito como você vai usar. Se usar na íntegra, eu confesso, né, como a gente falou ontem, acho que não é muito inteligente usar na íntegra, pá. Mas ele tem algumas informações interessantes, que, né, como alguns países usaram, e algumas outras informações que a gente vai mostrar aqui, baseada em indicadores, podem servir como parâmetro para vocês. Ok? Como a gente falou também, esse slide maravilhoso, como você vai chegar aonde você quer? Tem vários caminhos. Puxa um fio aí que vai chegar na lâmpada. Mas qual que você vai tomar, quais vocês vão decidir, no fundo, no final, é a escolha de vocês. O problema é quando tem vários problemas, né? Que a gente vai falar um pouco aqui também. O problema é quando você não decide, a inércia. Quando quando nós não tomamos decisão, ou quando a gente toma uma decisão, mas não aplica, né? E aí não chega. Né, não fecha em um ciclo. Então isso é um problema. Então, pessoal, usem e abusem de informação, transformem ela em conhecimento para vocês. Eu estou trazendo informação, basicamente. Se vai se tornar conhecimento para vocês ou não, depende de vocês. Né? E espero que sim, transforme aí algumas coisas. Sempre quando a gente dá palestra, né, ou aula, sempre a sensação, nossa, será que alguém ouviu? Será que alguém vai aproveitar alguma coisa? Né, e uma pessoa ontem me abordou no final da palestra e falou, olha, né, depois de 20 anos trabalhando e tal, a gente já não tem mais algumas utopias. Mas a gente sabe, se a gente consegue transformar uma porcentagem, já ficamos felizes. Né? Mas é vocês, né, em outras palavras, vocês que têm a decisão final de transformar a informação em conhecimento e tomar melhores decisões. Depende de vocês. Podia passar uma receita de bolo aqui. Vai depender de vocês se vocês vão fazer o bolo ou não. Com a chance de dar muito errado, porque é uma receita de bolo. O forno lá de casa é um, o forno de vocês é outro. Já fizeram bolo, né? Em fogão diferente, vai dar errado. A chance de errar, a chance de não subir a forma, o fermento é grande. Depende de vocês fazerem o bolo de vocês. Acrescentar coisas na receita, desenvolver novas ideias, transformar a informação em conhecimento. Certo? Vamos falar de algumas especificidades agora. Deixa eu ver meu relógio aqui. Enquanto eu bebo mais um gole de água,
aproveitando esse ciclo aqui de conhecimento, vocês podem fazer perguntas pelo papelzinho. Vamos fazer pelo papelzinho hoje, tá? Não sei se eu consigo responder todas. Vou tentar. Se vocês quiserem, no papel das perguntas, coloquem um e-mail. Aí eu tento responder posteriormente, que eu não responder agora. Ok? E as meninas vão passar para as perguntas aí. Bom, falando um pouco da especificidade da gestão do esporte em clubes, algumas ideias aqui então para vocês. Eu já sei, e como sei, que a gestão de um clube é extremamente complexa. Dependendo do clube, em época de eleição, é pior do que eleições públicas, seja municipais, estaduais ou federais. Né, presidente? Como é, né? Então, tem um ambiente político, um ambiente próprio de cada clube, que envolve a diretoria, né, que envolve aí o corpo diretivo, os conselheiros, os associados. Extremamente complexo. Essa é uma figura que um possível... E esse é um artigo até antigo, de 2005, feito pelo pessoal da administração, um suposto organograma básico de um clube sócio-esportivo, né? Uma diretoria executiva, aí as áreas corporativas, né? As áreas administrativas, as áreas de suportes administrativos, né? RH, qualidade, suprimento, financeiro, manutenção, o marketing, vai cuidar todo do operacional das instalações do clube e dos funcionários, etc. Parte de administração, parte sociocultural, parte de comedoria, vamos colocar assim, alimentos, bebidas, parte do esporte. Muitas vezes é uma guerra, para não falar outra palavra, né? Um conflito ali, um constante dia a dia, que eu sei, todos vocês sabem que é extremamente complexo. Às vezes não dá tempo de fazer indicadores, medidas, etc. Tem uma complexidade gigantesca. Mas boa parte da realidade dos clubes, e vocês trabalham e têm que lidar com isso, né? Conselho número 1, não vamos inventar a roda. A roda já está inventada. Vamos ser simples, não sou eu que estou falando isso, é essa pessoa que vocês conhecem e consomem os produtos que ele desenvolveu ou que ele liderou o desenvolvimento. O maior desafio para o Steve Jobs era fazer o simples. Às vezes, fazer o simples é muito mais difícil que fazer o complexo. Né? Declarou aí que o simples, às vezes, é muito mais efetivo do que inventar algo extremamente complexo. Uma vez, uma aluna que trabalhava numa associação, lá na cidade que eu resido, professor, estou com um problema. Falei, qual o problema? A gente vai nos dias de jogos e sempre tem alguém que esquece o uniforme, esquece o equipamento, esqueceu não sei o quê, eu não consigo cuidar de tudo, porque eu sou treinadora. Tem esses problemas. Aí eu falei, só isso? Ela falou, faz um organograma. Aí ela olhou para mim assim, organograma? Só isso? Eu falei, o organograma você vai estar lá de quem é responsabilidade de quem. Nossa, né? Falei, a próxima vez quem errar, olha no organograma e vê de quem era a responsabilidade. Qual setor, no mínimo. Não precisa nem colocar o nome da pessoa. Então, às vezes, o simples funciona muito mais do que complexidades. A gente dá o curso lá de lei de incentivo, né? Vocês no CBC, vocês têm uma vantagem. Mesmo os clubes plenos, isso está claro, os aspirantes têm que ficar ligados nessa informação. Ao entrar no sistema CBC, vocês têm que cumprir uma certificação, documentação. Isso é 99% para submeter lei de incentivo. Porque o primeiro crivo das leis de incentivo, seja federal ou estadual, é a questão da documentação. Se tem lá o estatuto em dia, ata de eleição, certificação de débito, etc. E o CBC já pede isso para vocês. Então a gente identificou, falou, olha, isso é bom, porque é meio caminho andado. Às vezes, né, o prazo de submissão de lei de incentivo é agora em setembro. Aí
vai aparecer, Sabrina, que é especialista nessa área, não está aí hoje. Hoje é 31 de agosto. O prazo, acho que é 15 de setembro, alguma coisa assim. Vai aparecer gente amanhã querendo submeter projeto. Faltando 15 dias, vamos supor. Aí, assim, dá tempo? Olha, até dá. Mas, ao ver o checklist de documentos, você fala, ixi, ó, precisa de 1 ano de existência, precisa de certidão, precisa de documentação do presidente. Não dá tempo. Né? Então, tem que ter um planejamento anterior. Vocês se afiliando ao CBC é um adiantamento para essa questão. E são coisas simples, só que não dá para fazer do dia para a noite. Né? Então, por onde começar? Falar, ó, pessoal, vamos pensar o simples. Cada clube aqui pensar qual que é o primeiro passo, first step. Aí meio que óbvio, né? Onde vocês estão hoje? Qual o diagnóstico vocês estão hoje, seja em termos de esporte e participação, seja em termos de esporte e rendimento e diferentes modalidades. Onde nós estamos agora, onde vocês querem chegar. Não esquecendo que nesse meio tempo, nesse processo, existem as etapas. Dá para dar um salto gigante, chegar lá no verde de uma vez? Olha, dá. O Davi está aí. Dá, mas tem etapas a serem cumpridas, né? Ações a serem feitas antes, né? Até chegar lá no ponto verde. Onde que eu vou chegar? Onde que eu estou hoje? Qual que é o meu contexto interno, meu contexto externo, meu contexto esportivo? Qual que é o estado que eu estou operando, né? Ou região que eu estou trabalhando? Como funciona? O que eu posso melhorar? Como é a questão dos associados, a diretoria, está vendo isso? Como eu consigo melhorar isso? Qual o objetivo que eu quero atingir? O que o clube quer ser? Né? O que vocês querem conquistar? Fazer essas perguntas básicas no início. Né? Se tem objetivos estaduais primeiro, nacionais, internacionais, olímpicos. Como que a gente pode melhorar essas questões? E aí, assim, não dá para... Nossa, eu trabalhei num projeto uma vez, esporte social, começou em 2014. E era numa região ali crítica, em São Paulo. E eu tive que negociar um pouco com a polícia militar da região. Falar, olha, o que eu posso fazer aqui, o que eu não posso fazer em termos de risco de segurança. E aí o comandante, ele me perguntou, falou, olha, o projeto está em 2014. Você acha que vai ter alguém em 2016 nos Jogos Olímpicos que vai começar aqui? Eu falei, não. Eu falei, comandante, vou ser realista com você? Não, calma, são 2 anos. Um atleta aí tem em média 8, 10 anos de prática até chegar num nível internacional. Olímpico, imagina. Então a gente tem que ser realista, tem que ser coerente. Não dá para inventar mágicas, soluções mágicas, receitas. Né? Planejar e agir. O mais... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. O mais problemático de planejar não é planejar, é colocar em prática, é agir. Tirar do papel. Dá para tirar tudo do papel? Muitas vezes não dá. O que eu consegui planejar e colocar em prática? Esse é o maior desafio. E uma progressão, né? um passo a passo, uma escadinha para chegar no objetivo. Geralmente a gente é preferível, né? É considerado importante que vocês façam uma situação a longo prazo, mesmo que vocês não tenham garantia que vão ficar no emprego há mais de X anos. Então, o longo prazo da realidade de vocês são quantos anos? Eu já participei de uma equipe e falou, qual que é a nossa meta aqui? Aí eles olharam para mim e falaram, não sei onde que a gente quer chegar. Falaram, vamos basear no ciclo olímpico, 4 anos? Daqui 4 anos que vão ter os jogos, o que a gente vai entregar? Onde a gente quer chegar? A medalha olímpica. Eu falei, opa, menos, calma. Hoje, para você ser um medalhista olímpico, você tem que ser um cara extraterrestre. Todo elogio para os atletas que estavam aqui, para o André. Antigamente a gente conseguia fazer um bolão
gente não consegue mais fazer bolão. Todo mundo que chegou ali tem condição de ganhar, seja qual país for. Então, lembra ontem, né? Competitividade, concorrência. Então, tá bom. Qual é a meta? Falar, vamos colocar atleta na seleção. Quantos atletas a gente consegue colocar mais na seleção? Para ter oportunidade para ganhar medalha. O primeiro passo é colocar lá na seleção olímpica. Competir os jogos. E aí, uma vez selecionado, trabalhar para o desempenho lá nos jogos. Planejar, né, e colocar em prática. E aí, né, mensurar indicadores. Qual o parâmetro para a gente avaliar se o trabalho está sendo bem feito, se não está? Quais as nossas métricas, né? Quais as métricas de vocês? Opa, voltei aqui sem querer. Quais as métricas? É o número de atletas que eu tenho? Aumentou, eu quero aumentar meu número de atletas, meu objetivo é esse. Eu tenho que medir quantos atletas estão praticando, de preferência mês a mês. É o número de classificados em determinado desempenho, evento? Tem que medir o desempenho, de preferência longitudinalmente, né? Ano a ano. É o desempenho em si, quantas medalhas eu ganhei, qual foi o pódio, qual foi a classificação dos meus atletas? É o resultado absoluto, medalhas, ou é a classificação toda? Quantos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, participação? Olha, ano passado eu não tive nenhum pódio, hoje eu tive um. Ano passado eu não tive nenhum atleta disputando medalha. Apesar de eu perder uma, o atleta disputou a medalha. Então, tem a questão do desempenho relativo. Em curto, médio e longo prazo. Né? Então, quais serão os indicadores que vocês vão escolher para avaliação, para mensurar o desempenho e o objetivo de vocês? Vocês estarão no caminho certo ou não? É muito fácil falar aqui, porque isso, às vezes, quando o desempenho, o indicador não é bom, você tem que falar com o treinador. Falou, treinador, técnico, coach, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? Por que o desempenho não está vindo? O que está acontecendo? Não é avaliar, né, junto com uma equipe, o que pode melhorar e o que não pode. Né, conversar, debater. E aqui alguns exemplos de indicadores que a gente não tem nada a fazer na vida, fica inventando. É nosso papel aqui na universidade construir conhecimento e indicador. Esses dados, né, eu e a Larissa, inclusive, nós apresentamos no congresso do COB, que foi em São Paulo em 2019, e eu tinha uma angústia muito grande, e eu falei isso para o pessoal do judô, eu falei, olha, nós temos uma situação no judô, vou chegar perto aqui do gráfico, você tem seletiva sub-18 todo ano. Que bom que é todo ano, porque na minha época, você tinha uma seletiva no final do ciclo olímpico. Você treinava 4 anos, quem aqui do judô sabe, você treinava 4 anos para ir na seletiva olímpica. Na primeira luta, se você perdesse, você estava fora, joga 4 anos no lixo. Hoje você tem um ranking, você tem uma série de eventos, tem um ranqueamento, e você tem as seletivas nacionais. Esses dados são de 2016 a 2019. Então, sub-18, sub-21 e adulto. Primeira coluna, número de clubes que participaram da seletiva, com pelo menos um atleta. Então, você tinha lá no sub-18, pelo menos, somando todas as edições, de 2016 a 2019, 16, 17, 18, 19, 4 anos, praticamente um ciclo, 276 clubes com um atleta na seletiva sub-18, bastante, bastante. 249 no sub-21, 91 no adulto. Clubes. Aqui já temos um pequeno problema. Muitos clubes sub-18, sub-21, poucos, um número bem menor no adulto. Média de clubes, né? Você falou pelo menos um, mas qual que era a média? Sub-18, 159, sub-21, 149, no adulto, 53, com pelo menos um atleta.
atletas que participaram, clubes que participaram sempre, né? Independente de ser um atleta, sempre, toda seletiva o clube tal participa. Uma média bem menor, né? 23 no sub-18, 23 no sub-21, 13 no adulto. Esses dados aí falam, olha, ok, é difícil participar da seletiva todo ano, tudo bem, mas a diferença do sub-18 e sub-21 para chegar no adulto está grande. Os atletas, quando chegam no sub-21, eles vão para onde? Porque não tem muitos clubes para receber. Ou eles param, ou eles são encaminhados. E uma outra informação, né, que a gente apontou, esses 23 clubes que sempre participam, têm 56% do desempenho. Ou seja, os 23 clubes que sempre participam conquistam 56% do pódio. Nem vou falar o primeiro ou o segundo classificado. Pode, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que é bastante. Você tem ali 23... Não, eu tinha porcentagem disso aqui, né, do 159 para o 23, mas um grupo pequeno de clubes que tem mais da metade do desempenho. No sub-21, mais ainda, 28 clubes que têm atletas classificados, 79% do desempenho. E no adulto, 4 clubes têm 75% de atletas na seleção. Conclusão do estudo, do indicador. A gente tem, né, falando com os amigos da CBJ e tal, na medida do possível, é importante criar mais concorrência interna, principalmente na categoria adulta. A confederação, ela consegue fazer isso sozinha? Não. Ela precisa dos clubes. Ela precisa, de alguma forma, pulverizar onde estão os grandes centros de prática, seja clubes, seja centros públicos. Ela precisa criar uma concorrência interna, de alguma forma, para que isso não esteja concentrado em 4 clubes. No ciclo 2020, né, Tóquio, teve um clube que mandou todos os atletas embora. Londres também teve uma situação parecida. Era um clube de prefeitura. Não quero mais alto rendimento. Estamos em 2011, 2012 é jogos, tchau. Então você tem um problema. Você pode usar essa informação para conhecimento, você pode olhar para a minha cara e falar, você está viajando, Mazei. Você tem que usar a informação, vocês têm que usar essa informação de alguma forma, né? Um exemplo de indicador. Falei que ia abrir a caixa de ferramenta, né? Esse aqui é um indicador que a gente usou para mensurar resultado em um grande campeonato nacional. E a primeira vez que eu medi é de 2016. Então, em 2016, nós tivemos 24 atletas, tá certo? Tá. 16 medalhas, 24 atletas com 16 medalhas, e ali está 6 de ouro, 5 de prata, 5 de bronze. Legal essa informação, certo? Mas legal é quando eu abro ela. O desempenho de 2012 até 2022, quantas medalhas de ouro, e esse campeonato aqui classificava atleta para a seleção, primeiro. Quantos atletas por edição, quantas de prata, quantas de bronze, qual o total de medalhas. Você vê alguma evolução em algum momento aí ou não? Alguma coisa começou a mudar a partir de 2016, você tem mais medalhas de ouro, atingindo um pico em 2018. Depois, em 2019, 2022, 2020 e 2021 não está aí por motivos óbvios, não tivemos o evento, né, retomada aí em 2022. Mas você tem métricas, tem informação para mensurar aí, considerando um evento nacional, né, dentro de toda a perspectiva. Você quer justificar se melhor ou ruim, você tem que ver um contexto todo. Olha, esse campeonato foi importante até tal data, deixou de ser importante em determinado momento, tem as seletivas, como que funciona, mas você tem a informação. Eu que fiz esse gráfico.
É um gráfico de Excel. Simples. O que foi difícil? Levantar todos os resultados de 2016 para trás. Não tinha, tive que ir lá, evento por evento, entrar, ver a classificação um por um, pegar o número, colocar na planilha. Professor, não tenho tempo para isso não. Eu sei, mas alguém, em algum momento, tem que parar e fazer alguma métrica, algum indicador. Fiz masculino, fiz feminino, né, qual que era a diferença entre os dois, porque lá estavam os dois gêneros juntos, né, como que está a questão do masculino ao longo dos anos, como está a questão do feminino, e principalmente comparei com os concorrentes. Então, concorrente 1, 2012, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20 não tem, né? Concorrente 2, concorrente 3, concorrente 4, e os outros, né? Os 1, 2, 3, 4 eram os principais forças aí, principais equipes. E os outros somados dão ali um total. Aí você pode escolher qual clube que está melhor, qual não está, qual é a evolução ao longo dos anos, de acordo com os concorrentes. Não é difícil fazer esse gráfico, precisa de um pouquinho de tempo, precisa de conhecer um pouquinho de Excel, só um pouquinho. E ver ali, falar, ó, tem concorrente chegando, não tem, estamos bem, não estamos bem. Esses dados são reais, não posso falar o clube, não posso falar o esporte. Mas são reais. Tá? Pan-Americano, Marco, a gente traçou essa linha ontem, eu fiquei refletindo sobre os seus comentários. E eu tinha informação, né? E eu falei, mostra ou não mostra? Lá para Panam, a gente fez um cruzamento de medalhas em Jogos Olímpicos, 3 edições. País que ganhou medalha, pelo menos uma medalha em 3 edições seguidas. Então, não estou considerando ali algum tipo de zebra, um atleta excepcional, né, que está fora ali de um sistema. 3 ciclos, 3 jogos com medalha, cruzando população e PIB. População do país e PIB per capita, na verdade. Tem esse gráfico, olha que beleza. Tem um país lá em cima, adivinha qual é? Vamos dar um zoom na imagem. Aí. Tirei aquele outlier, que eu não posso falar quem é, mas vocês podem adivinhar. Professor, você não pode. Questões éticas e políticas de pesquisa, nesse momento eu não posso, preciso de autorização, mas está aqui. Resumo. Tem um outlier, a gente tirou ele. Desse quadrante aqui, para cima, o quadrante... Começar pelo quadrante A, vai, quadrante A. Quadrante A, países que não têm grande população, países que não têm PIB per capita alto, mas que conseguem medalhas em Jogos Olímpicos. Quadrante B, países que não têm grande população, países que não têm um PIB per capita alto e conseguem medalhas em Jogos Olímpicos. E alto, né? Medalhas, eixo Y aqui, vertical, quanto mais alto, melhor. Detalhe importante antes de eu continuar. Estou considerando aqui só os países do continente americano, próximo à nossa realidade, teoricamente. Só os 41 países do continente americano. Aqui no gráfico não estão os 41. Estão, se eu não me engano, eu tirei um, né? 15. Estão 15 países aqui no gráfico. 15 países que conquistam medalha continuamente em ciclos olímpicos. 3 ciclos olímpicos. Então, quadrante B, países com baixa população, baixo PIB per capita. Quadrante C, países com grande população, com grande PIB per capita, que conquistam medalha. E quadrante D, países com uma população razoável, com PIB per capita alto também. Né? A linha vermelha, pessoal, é a média, né? Por isso que tem os quadrantes. Então, quem está para lá da média, quem está para cá, abaixo. Então, quadrante D, países com população razoável, né? Considerando aí uma normalização estatística desses dois dados. Países com PIB interessante, mas que não conquistam tantas medalhas.
Mas o mais legal, na verdade, independente dessa comparação, que ela é meio injusta, a gente foi ver o que tinha de diferencial em cada quadrante. O que tinha de diferencial em cada país de cada quadrante. Então, no quadrante A, né, aquela característica, me desculpem, está em inglês, não deu tempo de traduzir. No quadrante A, países com uma população pequena, PIB per capita também. O que esses países fazem? Eles não disputam em todas as modalidades esportivas, né, eles disputam aí numa média de entre 3 e 27, o que é grande, né, a média é 17, o desvio padrão é enorme. Eles priorizam modalidades individuais, já que eles não têm população. Espera aí, professor, então, se meu clube é pequeno, talvez essa seja uma alternativa, priorizar as individuais? Não sei. Você pode pensar nisso. O que chamou mais atenção nos dois quadrantes, e principalmente do B, né? O do B, teoricamente, eles são mais eficientes. Eles não têm muita gente. Eles não têm muito orçamento, mas eles vão muito bem. E no programa de solidariedade olímpica, olha onde eles investem acima da média. Treinadores. Então, cada comitê recebe um valor do Comitê Olímpico Internacional, solidariedade olímpica, é a apresentação de projeto, fazendo um paralelo bem simples, como se fosse os clubes submetendo projetos de lei de incentivo, ou pedindo submissão de projeto de orçamento, os comitês também submetem projetos. Esses dois quadrantes, os comitês desses dois quadrantes, países desses dois quadrantes, pegam esses valores e dão prioridade para suporte para treinadores. Que tipo de suporte? Desde salário, mas também capacitação para os outros treinadores do país. Tem que cumprir lá as rubricas. Não pode ser assim, tem que depois prestar conta. Enquanto que os outros quadrantes, né, que tem bastante esporte sendo disputado, né, principalmente no C, no D é parecido, acabam priorizando o suporte para atletas e outras rubricas aí, né, educação olímpica, a bolsa aí para equipe multidisciplinar, que é o Scholarship for Team Support. Então, chamou essa atenção quando a gente começou a cruzar os dados. Professor, você não fez o orçamento de cada país? Eu falei, olha, primeiro, são 41. E a possibilidade de transparência de cada país muda muito. Precisa comparar orçamento? A gente chegou à conclusão que era muito mais efetivo tentar cruzar os dados e ver para onde esse orçamento vai. E a gente identificou com uma rubrica padrão entre eles, né, que é a solidariedade olímpica, que vai, alguns colocam ali, todos colocam em atletas, né, mas esses dois outros quadrantes colocam em treinadores também, dão uma ênfase aí para os treinadores. E a gente sabe, né, que se você pode adivinhar os países aí, eu não vou falar, só em off. Alguns o Marcos falou ontem, mas eles não estão no quadrante que você está pensando. Posso falar o Brasil. Essa pontinha azul aqui em cima. Do lado, tem um outro para lá, o mais à direita de vocês. Tá? Então, assim, a gente tem passado essas informações para que cada comitê utilize como base de conhecimento. Professor, vamos fazer um estudo desse com os clubes. Vocês podem falar com o Matheus, né, Matheus? Estudo com os clubes. A gente está pretendendo fazer algumas pesquisas, alguns cruzamentos de dados, né? Já de antemão a gente já pede a colaboração de vocês para que a gente chegue a informação para que vocês possam usar. Aqui, e veja, né? A intenção não é fazer julgamento, né? Não é julgar melhor, pior. Na verdade, eu não estou falando os dados aqui, porque tem as questões políticas. Imagine se eu apontar um país ali e alguém tira uma foto e fala, olha, eu sou mais melhor de bom do que você. Aí o patrocinador vê e fala, eu não vou patrocinar você, vou patrocinar o outro.
né? Então tem as questões políticas, são sensíveis, né? Mas o máximo de informação que a gente consegue passar e que essa informação seja valiosa, a gente busca, a gente tenta, a gente constrói, né? A gente propicia informação para que ela se transforme em conhecimento ou não. Dá para aplicar esse tipo de conhecimento na realidade de vocês? Dá. Cada clube aqui tem X número de atletas, X número de associados, tem um orçamento, né? Olha, a gente sabe na literatura que o treinador tem um efeito muito multiplicador. Quem é treinador aqui? Levante a mão. Já fui, ainda sou professor. Às vezes a gente chega lá para dar o treino, não tem bola, não tem quadro, não tem nada. O que a gente faz? Vai embora? Não, a gente dá o treino. Softwares, né, podem ajudar nessa mensuração aí dos indicadores, né? Hoje a tecnologia avançou, tem softwares gratuitos, tem softwares pagos, tem várias opções aí para que vocês utilizem, né? Às vezes falta o braço, né? Não basta ter o software, falta os braços, que a gente vai falar um pouquinho disso também, mas tem aí a possibilidade de construir informação de vocês, dentro das particularidades de vocês, cada clube, transformar esse conhecimento e tomar melhores decisões, errar menos. Graças a Deus, tem uma coisa no esporte que não tem em nenhum outro setor, a imprevisibilidade. Vocês vão planejar tudo bonitinho, vão trabalhar o atleta tudo perfeito. No dia da competição, acontece alguma coisa, ou aconteceu antes da competição, deu errado, não veio o resultado esperado. A gente não consegue cravar perfeitamente 100% do resultado final. Tem coisas que a gente não consegue prever no esporte. Quem achou que o Palmeiras ia empatar ontem? Quem apostou? Você achou? Levantaram a mão lá. Quem apostou lá nos sites de aposta? Empate. 0-0. Quanto você ganhou? 20 reais? 200? Ó, você está levantando a mão lá. É imprevisível. Ele apostou, fez uma aposta. Mas a gente não consegue prever, ainda bem que é assim. O que a gente tem que tentar conseguir, então, é diminuir, de alguma forma, a imprevisibilidade. Ela vai existir, mas a gente consegue diminuir. Quem organiza eventos sabe, né? O evento ele tem os riscos. A gente tem que diminuir os riscos. Vai acontecer alguma coisa errada? Vai. Está preparado para resolver? Então a gente tem que diminuir a imprevisibilidade, né? Então a ideia é tomar melhores decisões, tentar errar menos, né? Tentar melhor informação e conhecimento para trazer bons resultados. Empreender, né? Empreender aí em novas estratégias e novos conhecimentos sempre é importante, né? Às vezes tem alguém que vê uma coisa que ninguém viu, às vezes algumas coisas são aplicáveis, outras não, mas sempre tentar buscar aí alternativas, né? Coragem para realizar novas ideias. E um conceito aí que provavelmente vocês já ouviram falar. Quem está fazendo bem está fazendo como? Qual que é a experiência, né, entre clubes que estão em intercâmbio grande? Muitas vezes o pessoal pede para visitar lá o Pinheiros, o Minas, e é aberto o clube, essas visitas sempre. Aprender, né, quem está fazendo bem, qual que é o diferencial, independente do recurso financeiro. Claro que identificar os processos é importante, nem sempre as soluções que são feitas em um lugar são aplicadas em outro, né? A gente tem que relativizar, mas benchmark, um conceito da administração, ele é sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo, e aí, no mínimo, conhecer e fazer as devidas adaptações para aplicar em outro lugar, né? Para que a coisa funcione. Para que a coisa dê aí um segmento, tá? Então, esses dois conceitos são importantes, né? Vocês podem considerar eles, porque não existe, quer dizer, existe, mas
às vezes a gente ouve o canto da sereia. Sabe o conceito do canto da sereia? Alguém chegou lá com uma solução assim que, nossa, olha, a solução para os seus problemas é essa. Aí você fala, é mesmo? É? Está tudo resolvido? Tudo. Do nada. Do dia para a noite. Cuidado. Não existe bilhete premiado no esporte. A não ser o nosso colega que apostou ontem no empate. Mas não existe bilhete premiado. Não existe atalho. Existe trabalho. Né? Trabalho duro, do dia a dia. Vão te falar, quando você conseguir resultado, vão falar, olha lá o cara que sortudo. Né? É um pouco constrangedor quando eu vou dar palestra, alguém fala meu currículo, que é legal, mas qualquer um poderia fazer o mesmo aqui. É só querer, se dedicar, trabalhar. Não me gabo por isso, muito pelo contrário. É meu currículo, pronto, conquistei e continuo trabalhando. Se vocês quiserem falar comigo depois da palestra, me mandar e-mail, eu vou receber todos da mesma forma. Nossa, como você foi sortudo? Falei, eu tive um pouco de sorte também. Mas muito trabalho. Muito, sangue, suor e lágrimas ali. E estamos aqui tentando contribuir de alguma forma com vocês. Né, de que vocês pensem. Né? Então, resumindo aqui alguns conceitos, depois, daqui a pouco a gente chega nas perguntas. Diagnosticar onde que eu vou chegar hoje, onde eu quero chegar, como eu vou planejar, como eu vou tirar esse planejamento do papel, quais os indicadores que eu vou me basear, como eu posso empreender, como eu posso fazer benchmarking, e aí tem uma peça-chave nisso, as pessoas. Aí complicou. Né? Porque o bicho, ser humano, é um bicho bem complicado, mas para que muitas coisas tenham êxito em qualquer segmento da nossa sociedade, qualquer área, a gente precisa de pessoas, de preferência competentes e responsáveis. E tem sido difícil, né, achar aí, é difícil, né, achar principalmente jovens que estão com um perfil legal, querem crescer, né, mas essas pessoas, quando aparecem, vocês, nós todos, quando a gente faz um bom trabalho, né, fica a dica, tem que ser valorizado, né, tem que de alguma forma isso ser mérito. Ontem vocês viram homenagem aqui para as pessoas que trabalham no evento. Olha o tamanho do evento. Você acha que é fácil fazer um evento desse tamanho? Né, então, as pessoas têm que ser sempre valorizadas, o RH, e de alguma forma, né, essas pessoas têm que ter um sistema aí, um sistema interno de plano de carreira, um sistema de encaminhamento. Como eu trabalho num segmento educacional, e eu sempre falo com os amigos dos clubes, falo, olha, você está precisando de alguém para trabalhar? E eles sabem que eu não vou indicar qualquer pessoa, sabem que eu vou indicar alguém que fala, ó, essa pessoa que merece, ela tem que ter uma oportunidade para crescer, Vai ficar eternamente no clube? Não. Porque quando a pessoa é muito boa, ela vai alçar. E tudo bem. Né? Não tem problema. Né? Quais são as possibilidades para valorizar as pessoas? Como que o clube vê isso? Se o clube tem esse tipo de perspectiva, né? Se tem algum plano, sejam para gestores, treinadores e também atletas. Tem hora que o atleta ele tem que alçar novos ares, não tem jeito. Né? Tem que ter um encaminhamento. De alguma forma tem um encaminhamento. Se ele quiser, né? Acima de tudo, se o atleta estiver aberto a essas possibilidades. Mas, infelizmente ou felizmente, essa é uma realidade do esporte, tem que ter um encaminhamento. Os treinadores também têm a mesma situação, muitas vezes, e os gestores também. Quando falta abraço, eu abro aqui espaço para as possibilidades de contribuição das universidades. Né, eu conversei também ontem no jantar, né, algumas coisas, falei, olha, está mudando o perfil um pouco dos professores, né, a gente está mais aberto, né, o próprio reitor falou aqui para vocês, nem foi o que eu falei, a gente está disponível para contribuir, né, a gente tem algumas vezes mais braços que vocês não têm, a gente tem tempo que muitas vezes vocês não têm nos clubes, e a gente se abre aí para contribuir.
Entretanto, a melhor opção é identificar alguma possibilidade de integração com as universidades próximo aos clubes de vocês, né? Até para que a comunicação fique mais efetiva. A gente pode fazer pesquisa, diagnóstico, análise de desempenho, proporcionar novas pessoas, né, novos RHs, dentre outras coisas. Então, essa é uma opção. Você pode pagar uma consultoria, você pode pagar um valor menor fazendo convênio com a universidade. Eu falo isso por causa das empresas júnior. E tem empresa júnior no setor do esporte. Então, a empresa júnior é o aprendizado deles, né? Um conhecimento mais prático antes de se formar. E ali na minha unidade tem um curso de administração. A empresa júnior deles trabalha como se fosse uma empresa mesmo. E o diferencial é que o orçamento que eles passam, os valores são menores do que uma consultoria profissional, muitas vezes. E assim, não é que é melhor ou pior, mas tem gente que pode pagar X, tem gente que pode pagar Y. Então, existem as realidades aí de cada um e as possibilidades. Tem uma empresa júnior lá também de esporte e nutrição, e assim vai. Né, os orçamentos vão vindo, eu olho e falo, não, o pessoal está trabalhando bem, molecada está trabalhando bem. Né, então, é uma opção aí para vocês, deixo aberta essa possibilidade. Para encerrar e a gente responder as perguntas, vocês já leram isso, pessoal? Projeto Nova Lei Geral do Esporte? Estão ligados nessa questão? Eu não vou me aprofundar aqui, né? Tem aqui um breve histórico e tal, que já vem de alguma data. Tem um monte de sanções, vocês viram aí durante o evento uma breve discussão sobre esse tema, mas sugiro vocês darem uma olhada. Porque em algumas coisas vai impactar significativamente os clubes. Tem coisas boas, tem coisas com impacto não vai ser tão simples assim, tá? Então, sugiro que vocês estejam ligados nessa situação. Eu converso bastante com algumas pessoas, seja do setor político, setor das organizações. Não vai mudar do dia para a noite, vai demorar um tempo. E os impactos a gente vai ver ao longo dos anos. Espero que seja essa opção, mas é importante a gente ficar ligado no projeto da nova Lei Geral do Esporte, né, dentre outras situações respectivas a ela mesma. Último desafio, o André já está ali me olhando. A gente tem algumas opções. A gente pode esperar que a solução venha de cima, até chegar no nosso universo prático de baixo. A gente no Brasil tem essa cultura. Funciona? Olha, funciona, só que demora, e às vezes nem chega. Essa figura podia ser um quadrado, né? Mas não, é um triângulo, afunila. A gente tem essa outra opção. A solução não vem de cima. Como eu posso mudar a realidade do meu clube para que chegue isso lá em cima? Vai chegar tudo? Não, não vai chegar tudo, mas vai chegar também. Só que, na realidade de vocês, a mudança vai ser mais rápida. Isso é um conceito da administração também, né? Top-down, bottom-up. Vocês podem escolher qual a preferência, qual vocês preferem daqui para frente. E o último desafio para vocês, depois de todas as coisas que vocês viram no evento. O que cada um de vocês vai levar de volta para o seu clube? Pelo menos uma coisa. Qual vai ser a troca de informação que vocês estão aqui no clube de vocês com todas as pessoas que estão lá? Ou para quem tem que escutar? É um desafio, porque o evento geralmente é muito bom, todos os eventos são bons. Qual vai ser o impacto de volta, o retorno? É um desafio. O que cada um de vocês vai propor ali para o grupo de vocês, dentro do clube? Quais opções, pelo menos uma ação de melhoria? Qual é o retorno que vocês vão falar do evento lá dentro do clube, com a interna, que vocês vão levar de volta? Enfim, qual pelo menos uma coisa? Pode ser muitas.
Mas pelo menos uma. O que vocês vão levar de volta para o clube de vocês para fazer alguma espécie de melhoria? Não vai ser do dia para a noite, mas para a árvore crescer tem que plantar uma semente. Certo? QR Code, cheque de presença. E vamos responder as perguntas. Deixa eu beber uma água antes. Posso subir, professor? Posso subir? Claro que sim. Obrigado, viu, professor? Sensacional. E se você me permite, essas perguntas são fundamentais para a gente transformar esse conhecimento. Sabe Na verdade, que consolidar o conhecimento em aprendizado. Né? A gente dá palestra, né, e a gente estava lá no evento da Panam, e quem trouxe essa questão foi um canadense que trabalha com desenvolvimento de treinadores. Ele falou, olha, é importante essa pergunta no final, sempre vai ser, porque né, o conteúdo sempre é importante, né, sempre é construído, mas e o retorno, né, o que cada um vai levar de volta, a gente sempre tem que lembrar que isso legal, tem que né? acontecer. O que eu gosto muito de usar em reuniões, eventos assim, o que nós decidimos aqui, o que está sendo decidido aqui, né? E aí, se você me permite, algo que a gente usa até com crianças e jovens, pelo menos na minha equipe, é assim, o escrever é importante, né, professor? Porque quando a gente junta dois domínios, né, o domínio cognitivo de pensar e o domínio motor de escrever, a chance de a gente registrar isso no nosso HD interno, lá na memória permanente, é maior. Então, escrever, de fato, não é digitar, né, professor? Escrever, né? Professor, temos 4 perguntas aqui. Vamos ver se eu vou entender a letra. Então, uma pergunta do Abel Ferreira da Silva, do Instituto de Lutas Evoluir. Achei que era o técnico do Palmeiras. Oi? Exatamente. Abel Ferreira. Obrigado, mesmo nós, clubes aspirantes, podemos coletar dados em pequena escala e tais dados serem relevantes para aplicação prática e mapeamento de resultados? Que ótima pergunta, hein? Sim, né, com certeza. Os aspirantes estão vindo, né, para esse evento. Talvez seja a primeira oportunidade presencial de muitos de vocês aqui. Mensurar, Abel, é essencial. Onde que está o Abel? Levante a mão, Abel. Já vi. É essencial, Abel. Agora, acho que a decisão vai ser, preciso mensurar tudo de uma vez, porque muitas vezes é muita coisa, ou posso, aos poucos, dando prioridades, o que eu quero mensurar primeiro, depois, segundo, terceiro e quarto. E aí depende do processo decisório do clube. Então, você pode falar para mim, olha, Instituto das Lutas, né? Ou a instituição do Abel. Coletar dados em pequena escala e tais dados serem relevantes para a aplicação prática. A instituição. A instituição? Instituição de Lutas Evoluir. Lutas Evoluir. Então, o que é mais importante para o Instituto nesse momento? Tem o número de crianças e de praticantes total? Ok. Tem por turma? Porque provavelmente você vai identificar que tem turmas mais cheias e outras menos. Então, você começa a ver, olha, de acordo com o perfil aqui das pessoas, a disponibilidade de horário para prática provavelmente é maior em tal período. Em cada grupo, tem ali um grupo que tem participação em eventos maior do que outro, consigo ali concentrar ou de alguma forma melhorar o nível dos praticantes por turma, e assim vai. É de acordo com o que vocês precisam e aonde vocês querem chegar, né? Mas, vamos medir tudo. Eu falo, calma, tudo o quê? Quando a gente começa, acho que é o primeiro pensamento que vocês têm que levar, falar, olha, vamos mensurar aqui o todo, depois vamos ver por turma, e aí o resto mais ou menos de acordo com o objetivo de vocês. Obrigado. Maravilha. Temos uma pergunta do José Luiz Siqueira, do Amazonas. Eu, sinceramente, não entendi a entidade, tá? Se puder
compartilhar, eu não estou conseguindo entender a entidade. Ele pergunta assim: apesar de ter tantos patrocínios do governo e outras entidades, por que estes não chegam na base, apesar dos clubes cumprirem todos os estágios pedidos? Não sei se é o fórum aqui, mas... Sim, não. O que a gente identificou aí ao longo dos, sei lá, últimos... Hoje a gente pode falar praticamente últimos 15 anos, ou mais, desde a Lei Agnello-Piva, Lei das Loterias, que começou em 2001. A gente percebe que existe uma ênfase por parte do governo federal, em algum momento mais, em algum momento menos, para o alto rendimento. E a pergunta que a gente acaba por fazer naturalmente é: quem está cuidando da base? O que está chegando na base? Se eu tenho uma informação que não está aqui na apresentação, mas vocês acessando o portal da Lei de Incentivo, você vai ver um gráfico lá que os projetos conseguem captar mais projetos de alto rendimento, depois educacional, depois participação. Isso, né, quando você olha o gráfico, você fala: opa, peraí. Claro que isso também é relativizado, porque o alto rendimento é mais caro. Mas a gente sabe, né, que os proponentes têm que construir bons argumentos para que seja um projeto de base, etc. É sempre um desafio, né? Então, cabe em todos nós aqui tentar mudar um pouco essa realidade e olhar um pouco para a base também. Porque é um ciclo. Se eu não vou ter atleta aqui em cima, se eu não tenho uma boa base. É o que o Cobb mostrou ontem. É o que a gente está falando aqui. É o que, de alguma forma, o pessoal aí do governo da Lei de Incentivo tenta, né, na medida do possível, tentar melhorar ali, conscientizar proponentes e patrocinadores que, olha, projetos de esporte educacional também são importantes, também dão visibilidade. De alguma forma, a gente tem que tentar mudar isso. Não é simples, nunca é, né? Mas ao longo dos anos a gente viu uma ênfase no alto rendimento e deixou um pouco a base ali meio solta, né? Aí vem, né, tem nos últimos 5 anos, né, a presença aí da Confederação de Esporte Escolar, que vai compor, Jogos da Juventude, outras iniciativas focadas na base. É a solução de todos os problemas? Claro que não. São processos que começaram e a gente tem que tentar continuar eles e aumentar aí para melhorar a base. Mas tem essa característica mesmo, né? O alto rendimento dá uma visibilidade para os patrocinadores natural, mas o impacto educacional também é importante, a gente tem que explorar isso melhor. Maravilha, professor. Tem uma pergunta muito bacana aqui. Matias Manabu, de Tapeti, Mogi das Cruzes. Ele pergunta assim: como você, como pesquisador, vê a chegada da inteligência artificial para captação e projeção de resultados futuros? A inteligência artificial leva em consideração dados para gerar suposições? É possível tirar vantagem de alguma forma? É uma boa pergunta mesmo, né? Lá no evento da Panam tem um software agora para análise que ajuda os comitês. A gente olha para o software, né, que é baseado aí nos dados que são colocados nele. Eu acho bom. Entretanto, lembre-se sempre, é uma ferramenta. Vai ser um output lá no software? Vai. Tá pronto? Tipo, olha que legal, vamos ganhar o campeonato ano que vem. Vamos sentar aqui no sofá e assistir televisão? Não. É uma ferramenta. E que gira essa ferramenta são algumas peças fundamentais, que são seres humanos. Né? Então, o atleta é um ser humano. Tem que ser trabalhado essa vertente, porque, inclusive, não só a questão física, técnica, mas a psicológica também. O software, qualquer ferramenta de TI vai te ajudar, mas não pode ser aquilo como solução de todos os problemas. Tem o componente humano dentro do esporte, o atleta, o treinador, a família, etc. Se a gente falar, rodar lá o software e, beleza, deu certo, vou sentar aqui, vou dar uma dormidinha, tem que continuar trabalhando, né? O processo tem que continuar girando, senão não acontece. Software vai ser uma ferramenta. É boa? Sim. Única?
fatal, solução de todos os problemas? Não. Você tem que continuar trabalhando. É isso. Maravilha. Temos mais uma pergunta legal aqui, do Héctor Martins, da Associação Noroeste Runners. É possível aplicar o SPLIS em clubes pequenos de atletismo? Sim, acho que sim, com as devidas adaptações. Então, a questão do recurso financeiro você já sabe que é importante. E aí você pode pensar, refletir dentro do clube e falar, ó, qual o número de praticantes que eu tenho aqui? Da onde eles vêm? Se vocês não estão na iniciação, eles chegam, né, no atletismo de onde? Da onde vem? Quantidades, né, a participação esportiva. Como está sendo o monitoramento ali de atletas com potencial desempenho futuro, que é o desenvolvimento de talentos? Quais possibilidades de suporte para os atletas? Seja financeiro, seja educacional, com bolsa. Você tem alguns parâmetros que são importantes, independente da abrangência geográfica, né? País, clube, etc. Você tem ali coisas que vocês não podem deixar de refletir. Como está sendo a capacitação dos treinadores? Dá para completar tudo, ser perfeito em todos os parâmetros ali? Não. Tem mais parâmetros específicos do atletismo? Provavelmente. Né? Então, ele é uma base. Ele tem que ali germinar talvez várias flores para ser compatível à realidade de cada um. Mas ele é uma base inicial coerente com o que a gente vê no esporte ali no dia a dia. Maravilha. Temos uma pergunta da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, da Luísa Calassa. Buscando se aproveitar da tecnologia e as características da gestão no Brasil, você acredita que seria interessante a criação de um aplicativo de compartilhamento de experiências do ambiente de aprendizagem no trabalho como forma de desenvolvimento do sistema? O que seria essencial neste app? O aplicativo, com certeza, é uma boa ideia. Você pode patentear a ideia, inclusive. Entretanto, vou fazer um advogado diabo aqui, como sempre. O aplicativo só vai ser efetivo se todos usarem, se todos lerem as informações e trocarem informação. De alguma forma, tem que ter um estímulo, né, e que aquilo seja feito pelas pessoas. Os esportes da neve no Brasil, ele precisa desse tipo de informação, de trocação de ideias, até pela questão climática geográfica. Então, os praticantes que fazem isso no Brasil têm que ser estimulados a participar do aplicativo. Acho que essa é a ideia da... Como chama, André? Confederação Brasileira de Desportos na pessoa, Neve, Luísa Calassa. Luísa. Então, Luísa, acho que tem que ser criada uma campanha, né, um projeto de marketing mesmo, para que as pessoas usem, de alguma forma, essa sua ideia, para que ela seja efetiva, né? A ideia é muito boa, aliás, mas ela tem que ser tirada do papel e aplicada. Pessoal, os nossos amigos lá, tem bastante amigo na Confederação Brasileira, acho que você tem que levar isso adiante. Pô, muito legal isso, né, professora? Até o pensamento empreendedor fala sobre isso, né? Uma ideia, só é uma invenção. Quando a gente tira do papel e põe em prática, passa a ser inovação, né? É isso. Boa. Vamos lá. Pergunta do Felipe Carboni, da ACISEG. Ranquear os atletas da categoria adulta e espalhá-los pelos clubes que disputam os torneios nacionais, os CBIs, poderia aumentar a competitividade e visibilidade das modalidades? Olha, eu tô pensando aqui, porque no judô a gente tem um ranking, né? Ranking internacional, ranking nacional, ranking estadual. Ele estimula, eu acho que para o atleta é importante. Ele tem uma métrica, quero ser... Acho que a conscientização dos atletas, principalmente nas individuais, tem que ser assim, olha, você quer ficar em qual lugar do ranking? Qual o trabalho que a gente vai fazer? Mas nem todos os atletas estarão no ranking, essa é a
meu contraponto aqui, porque dependendo do nível do atleta, ele sai do ranking nacional e dá foco para o internacional. O estadual sai do estadual e dá foco para o nacional, e assim vai. Então, sim, acho que é uma situação interessante. Algumas confederações já fazem os rankings, né? Mas sempre tem que lembrar que ele é uma informação. Né? Às vezes o todo não está ali, né? Os atletas da seleção, dependendo da modalidade, não estão no ranking nacional, estão no ranking internacional. Tem que ser uma visão mais verticalizada aí das opções do ranking, mas ele é uma informação para até planejar, né, o trabalho e desenvolvimento dos atletas. Maravilha. E por fim, professor, uma pergunta do Renato Silveira, da Asbradec. Seria então o principal desafio manter as equipes técnicas trabalhando ou manter uma base, em aspas, boa treinando há mais tempo e ou iniciar mais novos para chegar ao nível internacional? Você entendi. Sim, a continuidade do trabalho é sempre importante, né? Mas como a gente conversou aqui, tem que ter um indicador para ver se o trabalho está evoluindo, para que lado ele está evoluindo. A evolução, vai chegar uma hora que cada clube aqui vai ter que fazer escolhas, no sentido assim, ó, nós vamos até o sub-18. Ok. Qual a opção desses atletas sub-18 para depois, faixa etária? Qual vai ser o encaminhamento se algum atleta, algum indivíduo quiser? Isso é um desafio. Então, vamos trabalhar na base, vamos dar continuidade? Dando. E o depois para eles, para os indivíduos? Tem que ter um encaminhamento, né? Mas sim, trabalho e continuidade da base é importante. Tem que ter um indicador para mensurar, né? Mensurar essa evolução, medir se ela está sendo boa, se ela não está, se o objetivo traçado vai ser atingido, está sendo atingido ou não. Mas também tem que lembrar que, ó, depois da base tem mais coisas, qual vai ser o encaminhamento? E o encaminhamento não é tão simples. Você saiu da sua cidade, né, para competir. Sim. Foi uma opção individual? Foi. Praticamente. Foi. Mas teve um encaminhamento por parte do seu clube? Alguém, porque comigo, vamos usar exemplos pessoais para ilustrar. Vamos. Alguém um dia chegou perto de mim, bateu nas minhas costas, vai embora. Você teve um encaminhamento. Esse é um encaminhamento. Sim, seja do treinador, foi meu treinador, falou, ó, mas ele te mandou embora não, te encaminhando. É que para mim me mandaram falando embora porque eu não servia mais. Eu estou falando português, não. Sim. Mas veja, né? Eu falei o português claro aqui, mas a mensagem que ele quis passar, assim, ó, aqui para você não vai evoluir, vai embora, voa, vai, ó, tem essa opção, se você quiser, vai. No seu caso foi mais traumatizante, é isso? Foi. Mas você continua. Mas foram alavancas, né? Também. Foram pontos de inflexão. Agora imagine se alguém chega e fala, André, voa, vai. Maravilhoso. É isso. Muito mais eficiente. Acho que sim. Sem dúvida. Mas eu não fui campeão olímpico. Mas fui um caminhamento. Então, assim, acho que a gente tem que potencializar os nossos talentos, dar esse caminhamento. Acho que essa é a mudança. Professor, mas essa percepção sobre um título olímpico, ela é relativa, sim, tá? Sim. Para mim, eu persegui a medalha olímpica durante muito tempo. Mas todos nós aqui podemos perseguir as nossas medalhas. Né? Eu acredito que para você, toda pesquisa, tudo isso sejam medalhas. Em algum momento, também. Eu sabia que eu olhava para a minha categoria de peso, inclusive teve um vice-campeão olímpico na minha categoria, eu olhava para um lado, no Brasil, eu olhava para o outro e falei, acho que não vou conseguir ganhar desses caras. E em algum momento, eu falei, eu tenho que continuar. Qual que é a minha vocação, de fato? Qual caminho eu vou tomar? Qual vai ser o próximo encaminhamento? Hoje, a minha medalha olímpica é estar aqui com vocês, por exemplo. Tem que ter uma continuidade. A gente, às vezes, vê que é cerceado, né? Pô, você não... Claro. Ainda bem que você insistiu. Sim, exatamente. Mas você também poderia falar, não, tá bom. Ô, professor, posso fazer uma observação? Por favor. Porque, como eu te ouvi falar muito de dados, indicadores, é importantíssimo. A ciência precisa estar presente na nossa vida.
existe uma dupla de pensadores em gestão, assim, que eles escreveram mais de 8 livros, best-sellers, inclusive, sobre gestão organizacional. A alavanca deles foi o livro Gestão do Amanhã, é o José Salib Neto e o Sandro Magaldi, e eles lançaram um livro recentemente que chama Liderança Disruptiva. Eles falam sobre as 8 condições, os outros 8 componentes da liderança. E um deles é o líder algorítmico. Sim. E eles falam sobre a importância de nós também nos tornarmos profissionais algoritmos, ou seja, nós precisamos aprender a lidar com dados, transformá-los em informação para conhecimento. Isso é muito importante. É um conceito da administração usado por vários autores, porque Exatamente. Qual que é a questão hoje, principalmente hoje em dia? A gente tem muito dado, muito dado. Imagine se vocês preencheram o formulário, tem um monte de dado lá. Como eu vou transformar isso em informação e conhecimento é o desafio. Exatamente. Inclusive, como aqui é um fórum de gestão, formação esportiva, inclusive este é um erro, nas boas aspas, que muitos atletas, quando se aposentam da prática esportiva, cometem, porque uma coisa é você saber jogar ou atuar em determinada modalidade, outra coisa é saber ensinar. É como se eu adoro comer churrasco, vou abrir uma churrascaria. Ou eu fiz musculação a vida inteira, vou ter uma academia. Então, esse é um equívoco de muitos atletas que querem manter a atuação no esporte, ensinando, treinando e assumindo outras funções, inclusive de gestão, mas tem uma leitura de que a prática esportiva, pelo fato de termos alcançado medalhas, nos credencia. Não. Precisamos de conhecimento, de aprendizado, precisamos das universidades, precisamos dos cursos, das formações, até para saber gerir essa infinidade de dados, gerar informação e conhecimento, e assim a gente conseguir aprimoramento nas carreiras. Né? Acho que o start é importante. A prática, conhecimento prático é importante, não pode desprezar isso. Agora a gente pode fazer uma água com limão ou uma limonada. Sim. Então, quando existe a capacitação, existe um potencializar todo o conhecimento prático, seja dos atletas, seja de vocês, treinadores, e dar uma nova, um novo embasamento para isso, aí a tendência é de ser melhor, né? Sempre melhor. Você fez curso de cerimonial de honras? Desculpe, a minha voz da consciência está me atrapalhando. É muita voz dentro de mim. Desculpa, professor, o senhor perguntou se eu fiz algum curso. Eu sei que você se capacitou para estar aqui hoje. Professor, eu fiz tudo o que você imagina. Aliás, eu danço, canto e sapateio. Eu sou praticamente um bombril, 1001 utilidades. Mas eu adoro estudar, eu sou um estudioso entusiasta. Minha área de especialização é outra, é mais de neuroliderança, de inteligência emocional, de performance e comportamento, mas todos os anos eu busco capacitação, porque é sem fim, né, doutor, né, professor? Pessoal, sem fim. Uma salva de palmas para o André, que foi espetacular. Que isso? Espetacular a sua condução de tudo. Não, que isso, vocês não têm ideia como eu fico honrado de poder apresentar todas as pessoas que subiram aqui. Você, professor, a Larissa, que está aqui conosco também, da Unicamp. Poxa, a universidade continua sendo um lugar de muito conhecimento. E, pelo amor de Deus, já falei isso antes, o ensino à distância, ele veio ocupar um gap, um déficit, uma ferramenta. Porém, o ensino, a aprendizagem presencial, aqui, pele com pele, é muito rico, até porque as coisas acontecem muito fora das salas de aula. Então, para mim, é uma honra gigante estar aqui com vocês e poder, de alguma maneira, chamar vocês até o palco. A honra é nossa. Pessoal, é isso. Muito obrigado, professor. Só voltar aqui o slide, deixar os últimos recadinhos, né? Então, quem quiser entrar em contato,
pelo grupo, tem essa opção do e-mail, do Instagram. Ainda tem o Facebook ali, né, mas a maioria de vocês hoje usam o Instagram, então, provavelmente. No nosso grupo de pesquisa lá, que a gente está aberto aí também a parcerias e trabalhos. Meu muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Meu e-mail também, tá, pessoal? Meu e-mail particular. Obrigado, professor. Obrigado a você. Obrigado, viu? Foi uma honra.